Bom dia, meus queridos do sexto ano D. Nós vamos ver agora os conteúdos do inicial segundo bimestre. Então, esses conteúdos que ficaram para essa primeira atividade são eles: construção de algoritmo em linguagem natural, representação de algoritmo em forma de fluxograma, identificação e classificação de números naturais primos e compostos, e os critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 e 1000. Esses critérios de divisibilidade eu não coloquei na apostila, mas vocês têm no livro. Aí vocês deem uma olhada nele, certo? Eu vou explicar aqui no assunto alguns exemplos. Aí vocês deem uma olhada no livro, que vai estar também essas regras de divisibilidade. Eu não coloquei aqui na apostila não, certo? Aí eu vou dar uma explicada na apostila. Aí depois vocês vão responder as atividades. Aqui. Números especiais, pares e ímpares. O conjunto dos múltiplos naturais de 2, 0, 2, 4, 6, 8, define uma categoria importante e muito antiga de números naturais. Os números naturais pares. Um número natural n é dito par se n for um múltiplo de 2. Assim, temos formalmente a seguinte definição. Um número natural n é dito par se existir um número natural k, de modo que n é igual a 2k. Então, qualquer valor que você colocar para cá e multiplicar por 2, vai dar um número par. Um número natural que não seja par chama-se ímpar, né? O conjunto dos números naturais, né? Que é representado por n, são eles 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eles são infinitos a partir do zero, certo? Então, tem tanto os números pares no conjunto dos naturais, quanto os números ímpares também. Então, juntando os números pares com os ímpares, forma o conjunto dos números naturais. Aqui. Se denotarmos o conjunto dos números naturais pares por P e o conjunto dos números naturais ímpares por I, então I será constituído pelos números naturais que não são pares. E assim, os pares, P, né? 0, 2, 4, 6, 8, e os ímpares 1, 3, 5, 7, 9. Então tem reticência porque eles são infinitos. Aí aqui tem a representação dos pares e dos ímpares no conjunto dos naturais. Aqui. Perde-se perde-se no tempo a classificação dos números naturais em pares e ímpares. Na Grécia Antiga, essa classificação já aparece na escola pitagórica, por volta de 500 anos antes de Cristo. E com uma interpretação muito próxima da que utilizaremos como definição, de acordo com a concepção pitagórica. Par é um número que pode ser dividido em duas partes iguais, sem que uma unidade fique no meio. E ímpar é aquela que não pode ser dividida em duas partes iguais, porque sempre há uma unidade no meio. Aqui, tá. Os pares são os múltiplos de 2. E os ímpares são múltiplos do quê? Então vamos ver aqui a sequência. Os números naturais ímpares não vão ser caracterizados como múltiplos de um número natural específico, pois esse número não existe. A caracterização dos ímpares é feita de uma forma diferente. Observe a próxima discussão. Então, nós temos aqui caracterização dos números naturais ímpares, ou seja, uma característica
que eles apresentam, é uma característica específica que eles podem apresentar. Inicialmente, vamos mostrar que não podemos caracterizar os naturais ímpares como múltiplos de um determinado número natural, pois tal número não existe. Aqui, claramente, 1 não é par. Então aqui, 2 vezes nada, nada. O 0 é menor do que 1, é menor do que 2, que é igual. 2 vezes 1 é menor do que 4. 4 é igual a 2 vezes 2, que é menor do que? Seria 2 vezes 3, por exemplo, né? E assim sucessivamente. Logo é ímpar. Por outro lado, o único número natural do qual 1 é múltiplo é o próprio 1. Assim, se todos os ímpares fossem múltiplos de um número, repetindo. Assim, se todos os ímpares fossem múltiplos de um determinado número natural, esse número deveria ser 1. Mas note que todos os pares também são múltiplos de 1. Logo, ser múltiplo de 1 não é uma característica exclusiva dos ímpares. E, portanto, não podemos dizer que os ímpares são aqueles números naturais que são múltiplos de 1, pois os pares igualmente o são. Tentemos então outra caracterização. Sabemos que, ao dividir um número natural n qualquer por 2, obtemos um quociente q e um resto r, únicos, satisfazendo duas condições. Aqui, n dividido por 2, você vai ter o quociente e o resto. A primeira condição, o 0 é menor que ou igual ao resto, e o resto é menor do que 2. Segunda condição, n é igual a q vezes 2 mais r, que é o quociente vezes o divisor somando com o resto. Então aqui, como na primeira condição, 0 é menor que ou igual a r, r é menor do que 2. Então temos apenas duas opções para r. O r é igual a 0, né? Que ele aqui vai ser menor que ou igual a o resto. Ele vai ser 0 ou ele pode ser 1, que o resto é menor do que 2. Então, como é natural, pode ser 1. Logo, se n for um número natural, de acordo com a segunda condição, n pode ter duas formas. N é igual a o quociente vezes 2, ou n é igual ao quociente vezes 2 mais 1. Porque o n pode ser 0, aí aqui não precisa colocar, o resto pode ser 0, ou o resto pode ser 1. Se n é igual a o quociente vezes 2, então n é múltiplo de 2. Portanto, par. Bom, isso já sabíamos. Afinal, a forma de um par não é 2k? Né? Se n é igual a o quociente vezes 2 mais 1, então n não é múltiplo de 2, ou seja, é ímpar. Essa é a novidade. A forma de um ímpar é 2k mais 1. A forma de um par é 2k. Qualquer número que você colocar no valor de k e multiplicar por 2 vai dar um múltiplo de 2, ou seja, você vai ter um número par. E nesse caso aqui, 2k mais 1, você vai obter sempre um número ímpar. Seguindo, resumindo a discussão. Tem aqui muitas coisas que são repetidas, certo? Aí a gente não vai estar vendo tudo, certo? Depois vocês podem dar uma lida na apostila, senão a gente vai perder muito tempo com isso, certo? Aí o resumo da discussão aqui tem falando sobre n quando ele é par, que é natural, ou ímpar, né? Aí aqui abaixo tem a explicação novamente, ó. 2k quando ele é par, pode dividir em 2, como nós vimos anteriormente, não sobra nada.
em duas partes iguais. Aqui, 2K mais 1, separou os 2K, sobrou 1 no meio. Então, isso aqui vai indicar que é uma representação de um número ímpar. E aqui, como dividiu em partes iguais, caracteriza-se que é um número par. Paridade em N e sua aritmética. Aqui. Observem que no box anterior, mais do que mostra que N é um número natural par, se e somente se N é igual a 2K, para algum número natural K. Pode ser 0, 1, 2, 3, 4, qualquer número que colocar no valor do K, multiplicar por 2, você vai ter um número natural par. N é um número natural ímpar, se e somente se N for igual a 2K mais 1, para qualquer número natural. Se você colocar aqui 0, 2 vezes 0, 0, mais 1 dá 1, vai ter um número ímpar. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, você tem outro número ímpar. Mostramos que todo número natural assume uma e apenas uma dessas formas. N é igual a 2K e N é igual a 2K mais 1, com K pertencente aos naturais. Né? Ou seja, o valor de K é um número natural, pode ser 0, 1, 2, 3, 4, como a gente viu anteriormente. Dessa forma, temos que os números naturais é igual a P união com I, ou seja, os pares unindo com os ímpares formam o conjunto dos naturais. Com P intersecção a I, que é os pares intersecção aos ímpares. Ou seja, os números pares são diferentes dos ímpares. Você não tem um número par que seja ímpar também, ou vice-versa. Então, os números pares, a intersecção, que é o que aparece nos dois, a intersecção com os ímpares, aqui esse símbolo que representa conjunto vazio, certo? Ou seja, não existe um número par que seja também ímpar, ou um ímpar que também seja par. Devido a essas duas características, podemos utilizar a linguagem matemática específica da teoria de conjuntos e dizer que par ímpar é uma partição de N natural, né? Na prática, isso significa que, dado um número natural x e x é par ou x é ímpar, e somente uma dessas duas opções. Então, se você tem um número natural x, ou ele é par, né? Ou esse valor é par, ou esse valor é ímpar. E somente uma dessas duas opções. Ou o número vai ser par, ou o número será ímpar. Assim, faz sentido a discussão que apresentaremos a seguir. Paridade. Dizemos que o número natural é par, tem paridade par. Dizemos que um número natural ímpar tem paridade ímpar. Dizemos que dois números naturais têm a mesma paridade se ambos forem pares ou ambos forem ímpares. Dizemos que dois números naturais têm paridades opostas se um for par e o outro for ímpar. A definição de paridade deixa evidente que, antes de determinarmos se dois números naturais têm ou não a mesma paridade, é necessário saber se cada um desses números é par ou ímpar. Para isso, podemos utilizar uma propriedade bastante conhecida, que nos permite determinar se um número natural qualquer é par ou ímpar, sem que façamos a divisão desse número por 2. O critério de divisibilidade por 2. Decidindo a paridade de um número natural. Então, vamos ver a paridade desses números naturais. Aqui. Seja n um número natural. N é par quando a sua representação decimal terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8.
ou seja, o último algarismo deles for terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. N é ímpar quando a sua representação decimal terminar em 1, 3, 5, 7 ou 9. Então, ele será ímpar quando o último algarismo do número for 1, 3, 5, 7 ou 9. Agora ficou fácil, não é? Por maiores que sejam os números naturais A e B, para sabermos se esses números têm ou não a mesma paridade, basta observarmos os algarismos da unidade de suas respectivas representações decimais e aplicarmos o critério acima. Assim, por exemplo, A, eu tenho aqui um número A e um número B, tem a mesma paridade, já que ambos são ímpares. A termina em 3 e B termina em 5. Então, quando eles terminarem no mesmo número aqui desses, o número, consequentemente, terá a mesma paridade, ou seja, ele será ímpar. A, eu tenho esse número aqui, esse termina em 0 e esse termina em 4. Tem a mesma paridade, já que ambos são pares. O A termina em 0 e o B termina em 4. Então, quando terminar em qualquer um desses aqui, dois números, então eles terão a mesma paridade, que será par, né? Outro exemplo aqui. A termina em 7 e B termina em 8. Tem paridades opostas, já que A é ímpar e B é par. O A termina em 7, que é ímpar, e o B termina em par, que é 8. Tem paridades opostas. A partir da paridade de dois números naturais, podemos determinar a paridade da soma e do produto desses números, sem sequer conhecê-los. Essas características que ajudam na solução de vários problemas, então vale a pena conhecê-las. Então vamos ver essas operações. Aqui. Paridade, aritmética da paridade. Então, nós vamos ver algumas operações e observar essas propriedades. Nós temos duas propriedades, que uma é da soma e outra é do produto. A soma é o que? É a adição. E o produto é uma multiplicação, certo? Propriedade 1, paridade da soma. A soma de dois números naturais de mesma paridade é par. Então, o que é a mesma paridade? É quando os dois números são pares, ou os dois são ímpares. Por exemplo, 16 com 14 dá 20. Então, se os dois têm a mesma paridade par, o resultado vai ser par. 13 mais 17 são os dois ímpares, têm a mesma paridade. 20. Podia ser 15 com 17, podia ser outros dois pares. O resultado vai dar um número sempre par. Aqui, 18 com 13. Aqui a paridade é diferente, então não vai dar certo, não dá um número par, né? Outro exemplo aqui, 11 com 14. 11 é ímpar e 14 é par. Então eles não têm a mesma paridade, então vai dar um número ímpar. Então não dá um número par. Para ter a mesma paridade par, tem que somar os dois sendo pares, vai dar um número par. Os dois sendo ímpar, vai dar um número par também, certo? Pode ser qualquer número. B. A soma de dois números naturais de paridades opostas é ímpar. Então, se eu somar dois números que tiver paridade diferente, oposta, o resultado vai ser sempre ímpar. Se os dois tiverem a mesma paridade, o resultado é sempre par. Com paridades diferentes, o resultado ímpar. 16 com 15, 21. Né? 13, que é ímpar, com 18, que é par, 21. Poderia ser 13 com 20, que dava 33. O resultado é ímpar. Então, quando eles tiverem paridades diferentes, o resultado vai ser o quê? Ímpar. Quando eles tiverem paridades iguais, o resultado é par. Agora, 13 e 15. Os dois têm paridade igual, então vai dar 28,
que é onde se aplica nesse primeiro caso aqui, da propriedade, né? Que se tiver a mesma paridade, o resultado é par. Então, eles têm a mesma paridade, então não obedece essa propriedade aqui, certo? Aqui, 14 com 16 tem a mesma paridade, vai dar 30, vai dar um número par. Então, vai obedecer essa primeira propriedade, né? Que é quando tem a mesma paridade e é par. Se tiver paridade diferente, ímpar. Segunda propriedade, ou propriedade 2, paridade do produto. Então, o que seria o produto? O produto é a multiplicação. Essa multiplicação pode ser com x, como eu fiz, ou pode ser um pontinho, que vocês vão ver na atividade, é um pontinho no lugar do x, certo? Que é a mesma coisa, está multiplicando um número pelo outro. O produto de dois números naturais só será ímpar se os dois números forem ímpar. Então, por exemplo, 5 vezes 9. O resultado deu 45, que é ímpar. Então, porque os dois têm a mesma paridade, né? Os dois são ímpar. Então, o produto vai dar um número ímpar. 3 vezes 7, 21. Os dois são ímpar. O produto deles vai dar um número também ímpar, verdadeiro. Agora, se eu tenho um par e um ímpar com paridade diferente, opostas, então deu um número par, né? Então, aqui essa propriedade seria falsa. Para dar o resultado ímpar, os dois têm que ser ímpar, né? 6 vezes 8, 48. Deu um número par aqui também, é isso? Então, para o produto ser o resultado ímpar, então os fatores também terão que ser os dois ímpares. Agora vamos para números primos e compostos. A história e definição e relações. Aprenda a diferença entre essas duas classes e o que elas são exatamente. Bem, podemos classificar todos os números naturais maiores do que 1 em apenas dois grupos, os primários e os compostos. Os primários nada mais são do que os famosos números primos. Já os compostos são todos os outros números e recebem esse nome porque são uma composição de números primos. Ou seja, qualquer número não primo pode ser decomposto em fatores primos. Para entender um pouco mais sobre esse assunto, criamos um conteúdo falando sobre a história, definição e relações entre números primos e compostos. Vamos juntos? Aqui. Entenda um pouco da história desses números. Aqui tem a história aqui, a gente não vai ler, depois vocês leem para não perder tanto tempo. Conheça as definições. Número primo. Um número primo possui somente dois divisores naturais, distintos. Um e ele mesmo. Por exemplo, 5 é primo. Os divisores naturais de 5 é 1 e 5. Só tem dois. Número composto. Um número composto possui mais de dois divisores naturais, distintos. Então, um número composto, por exemplo, 6. 6, os divisores de 6 é 1, 2, 3 e 6. Tem 4 divisores naturais, né? De 5, que é natural, eu só tenho 1 e 5. O número 1 não é primo, porque só tem um divisor. O 6, todos os números, o único número que é primo e é par é o número 2. Seguindo aqui. Classificando alguns números. Então, nós temos aqui, entendendo divisores x como divisor do número x. Temos divisor de 2, 1 e 2, de 3, 1 e 3, de 5, 1 e 5, de 7, 1 e 7, de 11, 1 e 11. Divisor de 4, 1, 2, 4, de 6, 1, 2, 3, 6, de 8, 1, 2, 4 e 8, 10, 1, 2, 5 e 10, 12,
1, 2, 3, 4, 6 e 12. Você pode ver que na primeira coluna temos como divisores dos números somente 1 e ele mesmo. Portanto, os números 2, 3, 5, 7 e 11 são números primos. Já na segunda coluna, temos mais de 2 divisores em todos. Portanto, os números 4, 6, 8, 10 e 12 são números compostos. Curiosidade: o 2 é o único número primo que é par. Todos os pares após o 2 são divisíveis por 2. Portanto, já tem mais de 2 divisores distintos, o que os classifica como números compostos. Aqui, conhecendo o crivo de Eratóstenes, né? Então, esse crivo de Eratóstenes foi para descobrir os números que são primos. Aí tem uma regrinha básica para saber, mas para a gente não estender muito tempo, então nós vamos seguir. Depois vocês deem uma olhada aqui. Aqui nós temos a lista de números primos. É impossível construir uma lista com todos os números primos, pois eles são infinitos. E embora seja muito importante conhecer os números, não é necessário decorar muitos deles, desde que você saiba como descobrir se é um número ou não primo. Então aqui nós temos uma lista de números primos de 1 maior do que 1 e menor do que 1000, certo? Então vamos aqui agora às atividades, o que vocês vão fazer. Na primeira atividade, então vocês vão colocar o nome de vocês quando for entregar, o título do assunto, a data, a série, né? E responder as questões. Colocar o título do conteúdo, né? Os conteúdos que a gente está vendo, seu nome, a data e a série. Nessas questões aqui, você vai prove através de 2 exemplos que todo número natural e seu quadrado tem a mesma paridade. Então, o número natural e o seu quadrado. Por exemplo, eu tenho 5 e o quadrado de 5. Quem é? O quadrado de 5 seria 5 vezes 5, que dá 25. Então, 5 e 25, os dois têm a mesma paridade, não é isso? Ou seja, os dois são ímpares. Segundo, prove através de 2 exemplos que um número natural e seu cubo têm a mesma paridade. Então, você vai fazer 2 números naturais, que tem 2 exemplos de números naturais que têm a mesma paridade. Por exemplo, aqui eu tenho 3, o exemplo 3 e o cubo, 3 ao cubo. Então, você vai multiplicar o 3 vezes. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então, aqui os dois têm a mesma paridade. Poderia ser um número par 2 e 2 ao cubo dá 8. Então, seria 2 e 8 tem a mesma paridade, certo? Tanto ao quadrado, eleva o número ao quadrado e multiplica a base dele 2 vezes. Não é 2 vezes 5, não. Nem 3 vezes 3, 9, não. Multiplica essa base, o total de vezes que for o expoente, certo? Terceiro, prove através de 2 exemplos que para quaisquer números naturais A e B, se A for ímpar, então B e A vezes B tem a mesma paridade. Então, por exemplo, se A for ímpar, então um exemplo que A é ímpar. Então, digamos que eu tenha 7. A é ímpar, né? Se A for ímpar, então B e AB têm a mesma paridade. O resultado de B e AB. Então, se A é ímpar, então vou ter 7 vezes. Digamos que B é par. Aqui é A e aqui é B. Eu vou ter quanto?
14. Não é isso? Então, se B é par, a paridade vai ser também par. Pronto. Então, aqui nós temos, se A for ímpar, no caso aqui eu coloquei o A ímpar, então B e A vezes B tem a mesma paridade. Quem é B? B eu coloquei 2. E o resultado, que é o produto deles, né, de A vezes B, vai dar a mesma paridade de B, que é um número par. Se eu fizer o seguinte, A sendo um número par, digamos que A é 8, então eu vou ter 8 vezes, aí eu digo que B é 3. A é 8, é um par, e B é 3. 8 vezes 3, 24. Vai dar diferente. Por quê? Porque o valor de B, de A, tem que ser um número ímpar. Se o A for ímpar, então B e A vezes B vai ter a mesma paridade. Se o A for ímpar. Se o A for um número par, aí a paridade já poderá ser diferente. Certo? Então você vai fazer um exemplo aqui em que o A seja ímpar. Então B e esse produto aqui vai ter a mesma paridade de B. Certo? Como a gente viu um exemplo aqui com 7, que era ímpar, vezes 2 dá 14. Então B, paridade par, o produto também vai ser uma paridade par também. Na outra questão nós temos, mostre, através de 2 exemplos, que se um número natural é par, seu sucessor é ímpar e vice-versa. Ou seja, números naturais consecutivos têm paridades opostas. Então, se um número natural é par, 8. Quem seria o sucessor dele? O sucessor dele é ele mais 1. Então, vai ser quem? 9. Né? Então, se o número for ímpar, quem é o sucessor dele? Mais 1. Então, vai ser quem? 12. Então, nós vamos obter sempre a paridade oposta. Então, se um número for par, o sucessor dele será ímpar. Se um número for ímpar, o sucessor dele será um número par. Então, eles vão ter sempre paridades opostas, quando se referir ao sucessor. Quinto, mostre aqui dois exemplos que a soma de qualquer quantidade de números naturais pares é um natural par. Mostre através de 2 exemplos que a soma de qualquer quantidade de números naturais pares é um natural par. Por exemplo, eu tenho 2, 4, 6, 8. 2 mais 4 mais 6 mais 8. Dá 6, 12, 20. Então, somei 4 números, quantidade de 4 números naturais pares, o resultado também vai ser natural par. Se eu somar 6 números pares, eu vou ter uma quantidade, o resultado vai ser um número par. Certo? Então, qualquer quantidade que eu somar de números naturais, 2 números naturais, 3 números naturais pares, 4, 5, 6, o resultado vai ser sempre um número natural par. Vai ter a mesma paridade. No sexto, mostre através de 2 exemplos que a soma de quantidade par, né, de números naturais todos ímpares é um natural par. Então, uma quantidade par. Então, por exemplo, eu vou somar 1 mais 3 mais 5 mais 7. Aqui eu somei uma quantidade par. Ou seja, a quantidade são 4 números par. A quantidade par. Certo? Se eu somar 3 só, não vai dar certo. Então, somando 4. 9, 4, 5, 9, com 7,
16. Então, é um natural par. Se eu somar uma quantidade ímpar, não vai dar certo, né? 1 mais 3 mais 5. Aqui eu somei uma quantidade ímpar. Então, vai dar quanto? 4 com 5 vai dar 9. Vai dar um resultado ímpar. Então, eu vou somar uma quantidade par. Ou seja, eu posso somar 2, posso somar 4, posso somar 6, números ímpares. O resultado vai dar um número par. Certo? Vamos a outra questão. Mostre através de 2 exemplos que a soma de quantidade ímpar de naturais, todos ímpares, é um natural ímpar. Então, somar agora uma quantidade ímpar. Todos ímpares é um natural ímpar. Então, por exemplo, eu somo 1 mais 3 mais 5, dá 9, né? Somei uma quantidade ímpar. Se eu somar 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9, né? 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9. Somando aqui uma quantidade, aqui 3, aqui uma quantidade ímpar, 5. Dá 4, 9, 9 com 7, 16, 25. Então, se eu somar uma quantidade ímpar, o resultado vai ser também um número ímpar. Uma quantidade ímpar de números ímpares, a paridade vai ser ímpar. Na questão 8, você vai observar na apostila e colocar letra A, se é P' ou C composto. Aí coloca as letras maiúsculas, certo? Coloca letra A. Se for um número primo, coloca P maiúsculo. Se for um número composto, coloca C. Na questão 9, determine o maior número de 4 algarismos diferentes que seja. Aí aqui divisível por 2, não divisível por 2 nem por 3, divisível por 2, mas não por 3, divisível por 2 e por 3, divisível por 2, mas não por 3, divisível por 3 e por 4. E na questão 10, o maior número de 3 algarismos diferentes divisíveis por 5. O menor número de 3 algarismos diferentes divisível por 6. O menor número de 3 algarismos diferentes divisível por 8. O menor número de 3 algarismos divisível por 9. Aqui seria diferente também. E o maior número de 3 algarismos divisíveis por 10. Divisível por 10. Então, vamos ver aqui, que faltou na explicação da apostila, que eu não coloquei, mas vocês têm no livro, é a explicação dos critérios de divisibilidade, certo? Então, vamos aqui ver bem rapidinho aqui. Por 2. Quando é que o número é divisível por 2? Quando ele é par. Quando termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. For o algarismo da unidade do número. Então, ele será par, será divisível por 2. Por 3, é quando a soma dos algarismos der um número divisível por 3, ou múltiplo de 3. Por exemplo, 12. Se eu somo os algarismos de 12, 1 mais 2, 3. Então, é divisível por 3. 27. A soma dá 9. Então, é divisível por 3. 36. A soma dá 9 também. Então, é divisível por 3. Então, quando somar todos os algarismos e der um número múltiplo de 3, o número será divisível por 3. Por 4. É quando o número terminar em 2 zeros, certo? Ou os dois últimos formar um número múltiplo de 4, ou divisível por 4. Por exemplo, 100, né? Termina em 2 zeros. Se eu tenho 140, 40, os dois últimos, é um número múltiplo de 4. Então, o número todo será múltiplo de 4, certo? 580, não termina em 2 zeros, mas termina em 80. 80 é múltiplo de 4, então o número todo será múltiplo de 4. Múltiplo de 5 é quando terminar em 0 ou 5, né? 60, 95, 305,
né? 450. Então, quando terminar em 0 ou em 5, é múltiplo de 5. De 6. O número será múltiplo de 6 quando terminar em 2 ou em 3. Terminar não, desculpe. For divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Certo? Por exemplo, 12 é divisível por 2 e é divisível também por 3. Então, será também por 6. Certo? 18 é divisível por 2 e por 3. Então, será também divisível por 6. 24, 36. Para ser divisível por 6, terá que ser por 2 e 3 ao mesmo tempo. A regrinha de divisibilidade por 7, vocês não têm no livro. Então, vou explicar um exemplo aqui. Ó. 357. Você vai pegar o último número da unidade do número, multiplicar por 2. Deu 14, né? Aqui 7. Podia ser qualquer outro número. Deu 14. Aí vai subtrair do resto que sobrou 35. Sobrou 35. Menos o produto aqui desse aqui por 2. 14. 35 menos 14, 21. Se o número que deu aqui for divisível por 7, então o número todo será. Se não for divisível, então não será. Pode ter um caso em que termine em 0, né? Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho outro exemplo aqui. Eu vou pegar o 7 e multiplicar por 2, dá 14. Aí eu vou subtrair desse anterior, né? Aí vai ser quem? 14 menos 14, dá 0. Se der 0, o resultado da subtração, então também será divisível por 7, certo? Se a diferença der um número múltiplo de 7 ou se a diferença der 0, será múltiplo de 7. Múltiplo de 8 é parecido com o de 4, só que é quando terminar em 3 zeros, ou os 3 últimos formar um número múltiplo de 8. Por exemplo, 1.800. Os 3 últimos formam um número múltiplo de 8. 800 é múltiplo de 8, né? Por exemplo, 17.400. 400 é múltiplo de 8, então o número todo será. Então, quando ele terminar em 3 zero, ou os 3 últimos algarismos formar um número que seja múltiplo de 8. Múltiplo de 9 é quando a soma dos algarismos der um número que seja múltiplo de 9. Então, por exemplo, eu tenho 18. Se eu somar 18, 1 mais 8, dá 9. É isso? Então, é múltiplo de 9. 36. 3 mais 6, 9. É múltiplo de 9. 306. Somando os algarismos, dá 9. Dá um número múltiplo de 9. Dá 9. Pode ser 9, 18, 27, 36. Contanto que a soma de todos os algarismos do número dê um número múltiplo de 9. Por exemplo, eu tenho aqui 1, 5, 3. Aqui. Se eu somar aqui, vai dar 9. Então, esse número todo será múltiplo de 9. Por 10 é quando terminar em um zero. Simples, né? O algarismo da unidade. Por 100, quando terminar em 2 zeros. E por 1000, quando os 3 últimos algarismos for 0. Bom dia.